Tá, eu sou Marco Croco, né? Que o pessoal me conhece. O nome é Marco Aurélio Croco Afonso, mas todo mundo me chama de Marco Croco. Aliás, todo mundo me chama de Croco. Eu sou conhecido como Croco dentro da universidade. Bom, na verdade, a minha história na UFMG, ela começa em 1984, quando eu comecei a graduação aqui na Faculdade de Economia. Eu vim transferido, eu fazia engenharia, todo mundo tem o passado negro, eu também tenho o meu. Eu fazia engenharia civil em Juiz de Fora, eu larguei para vir fazer economia aqui na UFJF, na UFMG, ali na rua Curitiba. Aí fiz 4 anos lá, fui fazer 2 anos e meio de mestrado e terminei o mestrado e ingressei como professor assistente. Naquela época ainda tinha isso, né? Professor assistente, ou seja, que só tinha o mestrado. Entrei, 2 anos depois fui fazer doutorado e desde então estou na UFMG. Quer dizer, praticamente a minha vida inteira esteve em Belo Horizonte, esteve vinculada à UFMG. Eu vim para cá transferido, né, e comecei graduação, fui no Rio fazer o mestrado, voltei, fiz concurso, 2 anos aqui, aí eu fui para fora, passei 4 anos em Cambridge, na Inglaterra, fazendo o doutorado e depois volto e fico aqui na UFMG. Dentro da UFMG eu fiquei direto na UFMG desde 93, quando eu entrei, saí para o doutorado, voltei e aí fiquei até 2015, né? Nesse período eu fiz praticamente de tudo, né? Tutor do PET, chefe de departamento, membro da Câmara, vice-diretor da faculdade, membro da congregação, coordenador da pós, fui ser presidente da Fundep, da Fundação de Apoio, e aí que eu tive a primeira vez que eu tive um intervalo nessa minha vida aqui com a UFMG, que eu fui cedido para trabalhar no estado de Minas, fui ser presidente do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, do BDMG, e retorno em 2019, mesmo já em 2019 aí assumo de novo o BHTEC, né, o Parque Tecnológico de Belo Horizonte, onde eu estou até agora, dando aula e no Parque Tecnológico, né. Academicamente, eu cheguei até titular, professor titular, carreira está aí, grupo de pesquisa, então essa é um pouco a trajetória dentro da UFMG. Eu acho que todo gestor da universidade um dia deveria sair e ter uma experiência de gestor executivo do lado de fora, né? Eu acho que faz muita diferença. Para mim, primeiro, assim, dentro da Fundep. A Fundep é da universidade, mas é um CNPJ fora com outro regime, né? É uma outra forma de administrar a coisa pública, né? É uma fundação privada, sem fins lucrativos, como é o BHTEC também, mas, primeiro, é uma outra forma de administrar a coisa pública. Você não é orçado, você tem que ter eficiência, o dinheiro não está ali no final do mês, a não ser que você gerar o seu negócio para ganhar o dinheiro, né? Então, a fundação, não sei o que ela tem a taxa, receba a taxa, gerencie bem o projeto, capte mais projeto, ela não tem dinheiro para pagar para fazer a sua função. Então, em primeiro lugar, essa é a grande diferença da gestão pública dentro da universidade. Você seja chefe de departamento, diretor, reitor ou pró-reitor. O dinheiro chega no final do mês. Pode ser pouco ou muito, mas tem o dinheiro no final do mês. Então, a sua briga é brigar com o MEC para ver se o MEC dá mais dinheiro, né? Então, isso determina, na minha opinião, uma visão muito diferente sobre o que é eficiência e sua responsabilidade com a gestão. Tempo, prazos, etc. E tal. Já depois eu vou para o BDMG, no executivo, né, onde você tem um mandato, 4 anos, e você tem que atender a sociedade. Eu acho que ele me ensinou um sentimento de entrega para a sociedade muito mais palpável do que a entrega que a gente faz aqui enquanto professor. E, de novo, tempos e movimentos, né? Por exemplo, eu estava no governo do estado quando estourou Mariana, quando estourou Brumadinho, né? Então, todo governo tem que dar resposta amanhã. Não dá para fazer uma reunião, não dá para pensar, não dá para coisa. Quando você está no executivo, o seu sentido de entrega,
O posto de saúde está com a goteira. Você tem que resolver a goteira. Você tem que resolver a goteira, não importa como. Não dá para ficar 3 anos discutindo ter que fazer uma ordem de serviço para alguém vir aportar, como exemplo que você estava dando, a parafusar uma porta ou ficar, igual eu tenho na minha sala na face, 6 meses para consertar um ar-condicionado não, um ventilador de teto. E isso não e isso eu acho que porque a noção de entrega é que é diferente. O que um professor entrega para a universidade, para a sociedade? O que a universidade entrega para a sociedade? Produção de conhecimento e formação de mão de obra. Essa é a função dela. Mas a sociedade não nos cobra isso de uma forma temporalmente exigente, vamos dizer assim. Mesmo porque é a gente mesmo que se cobra. Então a gente forma os alunos. Então todo ano a gente entrega para a sociedade um conjunto de profissionais altamente qualificados. Isso é uma entrega. Agora, a produção do conhecimento. Como é que é? A gente publica um paper e fica assim. Como é que é essa ideia? Quando sai o paper? Por que sai o paper? Quando é que esse conhecimento chega lá? Então, eu acho que o que eu aprendi muito, e isso reflete, de novo, nos tempos e movimentos. Né? Um projeto, quem é professor aí sabe, um projeto dentro da universidade para ser aprovado, ele vai na Câmara tem que dar um parecer, aí põe um professor para parecer, aí vota na Câmara, aí vai na congregação, outro professor dá outro parecer, passa ali, registra no Senex, etc. e tal. 3, 4, 5 meses para você registrar um projeto dentro da universidade. Isso é eficiência. Isso é o tempo que tem que ser, porque isso é tempo. Isso é tempo, a gente é sustentado com imposto, isso é gestão pública. A grande coisa que eu aprendi em termos de gestão é olhar essa coisa que você tem que saber e tem que dizer e mensurar claramente o que você está entregando e o tempo que você está gastando com isso. Além da coisa, né, que eu falei antes, de que eu não tenho dinheiro, eu tenho que me virar. Aqui não. A gente tem que avaliar. Né? Hoje no FMG, se você vai analisar, se você tem um projeto de R$ 10.000, o procedimento para aprová-lo é o mesmo que um procedimento de um projeto de R$ 10 milhões. Não tem mínima consequência. Não tem um mínimo sentido isso. Então, acho que essa que é a grande diferença dos dois. Né? Porque, do outro lado, quando você está no setor público ou você está no setor privado, por motivos completamente diferentes, né? O setor privado, porque o cara quer ter lucro, no setor público, porque você tem que fazer entrega para a sociedade está aí, a rua inundou, o posto de saúde está tendo problema, você tem que dar uma solução. Tá? Tem gente morando na rua, você tem que dar uma solução. O sentimento de quem está na gestão pública, a cobrança e o sentimento que eu tenho que entregar, eu tenho que fazer, é muito maior do que o sentimento que a gente tem dentro da universidade quando você assume uma chefia de departamento, um cargo de diretor, etc. e tal. Normalmente são cargos que são mais fiscalizadores do que proponentes de coisas. Eu acho que a universidade cresceu, se empoderou, tem uma capacidade enorme de produção e formação, de produção de conhecimento, explora as novas áreas, faz essa função, ampliou, o reúne, etc. e tal. Então, eu acho que a universidade tem uma trajetória nesse. Isso não é o tempo em movimento, ela conseguiu fazer isso. Né? Agora, internamente, eu acho que virou mais burocrática, principalmente nos últimos tempos. Né? Uma preocupação excessiva em fiscalizar os professores e não criar coisas novas na coisa. Né? Os órgãos Se, de um lado, eu posso falar abertamente que a qualidade da nossa produção científica, a qualidade da nossa formação cresceu de uma maneira assim, estonteante. Isso é verdade, tem todos os indicadores. A gente é muito mais qualificado, a gente produz coisas interessantes, a gente faz a produção do conhecimento e da formação de uma forma relevante. Por outro lado, a gente ficou extremamente mais burocrático na condição da universidade, principalmente nos últimos anos, isso não é só na universidade, no Brasil como um todo, extremamente fiscalistas, no sentido de que os órgãos de controle estão ali, as instâncias da universidade assumem o papel de órgão de controle. Você entra numa reunião de uma Câmara, por exemplo, você vai ver
Olha a pauta. Pelo menos na minha unidade é assim, tem 30 pontos. Desses 30, 29 é para discutir se o projeto do professor pode trocar a rubrica que ele queria comprar passagem, agora ele quer comprar um computador. Ele queria fazer uma coisa, etc. e tal. Quer dizer, são coisas... Ah, se o professor está dando as 8 horas semanais, não é, que são funções que um órgão de controle tem que fazer. Né? Então, a burocracia virou uma exceção. A burocracia virou e a fiscalização virou a regra. Eu tenho uma reflexão que eu faço essa pergunta. Ah, Croco, será que eu devo assumir tal cargo assim, assim? Ah, o que eu falo para eles é o seguinte, olha, você tem que chegar no final do seu mandato, seja em qualquer coisa que for, chefe de departamento, diretor de faculdade, pró-reitor, reitor, etc. Tal, sabendo falar no final do mandato o seguinte, o que eu fiz de diferente? O que não tinha que agora tem? Não no sentido da fiscalização. Então, por exemplo, na minha história pessoal, eu fui diretor da faculdade, chefe da departamento. Foi o primeiro programa da universidade que teve, que é o INA, que faz avaliação dos professores para dividir coisas. Fiz a reforma da pós-graduação. Quando eu estava na vice-diretoria, a gente estava mudando para o campus, a gente fez um grande projeto de recuperar a memória da faculdade, né, para levar a memória da Curitiba para o campus, né? Na Fundep, etc. Sempre tem algo que eu posso dizer que isso eu fiz na minha gestão. Hoje, você pergunta quem é que vai assumir o departamento. Muita gente fala assim, agora é a vez de quem? Essa é a frase. É a vez de quem no sentido de que alguém tem que pagar o pato. Por quê? Porque ele vai estar ali só para fiscalizar os outros professores, para ver se as regras da universidade estão sendo cumpridas. Então, eu acho que essa é a grande coisa. Se de um lado, essa é a grande contradição. Avançamos, hoje estão produzindo vacina agora com as Pintec, a Covid e a cocaína, de cocaína. Então, assim, nós temos avanços científicos em todas as áreas, a área da nanoscópio, na física, etc. e tal. Nós temos avanços e produções de conhecimento relevantes mesmo. Tanto que a gente está nos rankings. Né? Agora, por outro lado, a gente virou extremamente burocrático, acho que virou. E gerou uma cultura de burocracia, esse que é o ponto. Assim, eu não vou falar, mas já várias vezes me vieram para a Croco, eu vou ser candidato a tal cargo, porque chegou a minha vez. Chegou sua vez, como, eu tenho que cuidar disso. Não chegou a vez para ele fazer alguma coisa. Fala isso, chegou a minha vez, como se fosse um peso que ele tem que estar ali para fiscalizar, para ficar cuidando do coisas. E fica ali sem ter essa visão, exatamente, sem ter essa visão. Não tem uma visão estratégica do que você quer fazer. Eu acho o seguinte, o parque tecnológico ele tem que ser entendido como um instrumento do cumprimento de uma função social da universidade. A função social da universidade é produzir conhecimento, formar alunos, formar profissionais e transferir esse conhecimento para a sociedade. A forma como esse conhecimento é transferido para a sociedade pode ser na própria formação dos alunos, né, que você está transferindo, formando, capacitando o aluno para sair para fora, pode ser numa publicação de paper, etc. e tal, e pode ser também você fomentar ou essa transferência de tecnologia para o setor produtivo. De fato, isso na universidade ainda é um pouco de tabu. A universidade está aqui para passar conhecimento para a iniciativa privada. Aí eu acho que existe eu tenho uma ignorância completa sobre o assunto. Né? Parques tecnológicos, por exemplo, existem no Brasil, Estados Unidos, França, China, onde tem o maior parque tecnológico. Cuba tem 3. Esses conjuntos de países que eu falei são economias capitalistas, economias mistas, economia chinesa que a gente não sabe um pouco o que é extremamente planejada, e uma economia socialista igual a cubana. Não é a economia que eles igualam, é o fato de ter a universidade. E ter a universidade e repassar esse conhecimento para o processo produtivo requer alguns tipos de instrumentos. No caso do parque tecnológico, por exemplo, a gente costuma falar, lá é o local onde a patente se transforma em nota fiscal. Se essa nota fiscal vai ser uma empresa pública, privada, uma cooperativa, nós não estamos discutindo aqui
a forma como a estrutura produtiva econômica se organiza, capitalista, socialista, etc. E tal. Nós estamos falando que a função social de transferir conhecimento, ela é muito mais além do que simplesmente publicar um paper. Todos os professores, a maioria dos professores, eu estou cumprindo minha função porque eu pesquiso e publico o paper. Mas a publicação do paper não necessariamente leva o conhecimento até a universidade. Tem uma estrada longa aqui entre a nota fiscal agora. Então, assim, eu acho que o parque tecnológico, eu vejo ele como essa função. É um instrumento de uma política da universidade, né, para fazer a terceira, para fazer a relação universidade-empresa, num ambiente muito específico, porque ele tem que ter a participação. Você não transfere apenas eu dando, você transfere você se interagindo com quem está recebendo. Então, o parque, por exemplo, o BHTEC, ele não é exclusivo da UFMG. Ele nem tem maioria no parque. O parque é uma associação privada, sem fins lucrativos, é outro CNPJ, não é orçado pela UFMG, que tem outros parceiros, o Estado de Minas Gerais, a Prefeitura de Belo Horizonte, o SEBRAE e a FIENG, nenhum deles com maioria. Tudo é negociado. Porque tem que ser assim, porque a transferência é um processo de interação. Então, aí o conceito de parque é um conceito onde você tem um local onde você reúne Estado, setor produtivo e universidade. E ali você faz a interação da transferência e do recebimento também. Tem muita coisa que o setor produtivo demanda. Então, você faz ali aquele ambiente. Eu acho que no UFMG, parque mesmo, ele ainda é pouco conhecido. Porque a UFMG ainda tem uma visão sobre essa transferência, quer seja através de transferir a tecnologia para uma empresa privada, ou fazer uma spin-off, uma startup ali dentro e sair, ainda tem um certo desconhecimento, eu vou dizer isso. Mas foi muito melhor do que há 10 anos atrás, quando o parque começou. Eu acho que tem aumentado muito. Né? É interessante, eu acho que você pode ver a história da UFMG por ondas. A UFMG, historicamente, foi uma universidade que se preocupou muito em se fortalecer cientificamente. E você pode ver isso se você colocar um gráfico. Números de publicações e o tempo. Você vai ver uma onda de número de publicações, uma curva com número que faz assim, vai subindo. Depois ela se preocupa com patente. Aí está a linha do tempo aqui, depois que publicou muito, começa a subir as patentes. E agora começa a subir as transferências de tecnologias. Quer dizer, eu acho engraçado porque assim, a UFMG, você falando assim que o parque tecnológico ainda não é bem aceito, etc., mas é uma grande contradição, né? Porque aceita-se a patente como uma forma de proteger o conhecimento produzido da universidade para que ninguém explore comercialmente sem dar o coisa. Ué, mas então você já entrou numa negociação. Então, se você fez patente, é para você passar para o setor produtivo. Senão não adianta. Senão você está rompendo a transferência de conhecimento que você gerou. A patente, ela não é só para impedir alguém. A patente é para eu ganhar dinheiro. Só se tem sentido fazer patente se você espera vendê-la e entrar numa negociação. Eu estou falando, então todo mundo já aceita a patente como normal, mas tem dificuldade de aceitar que o parque tecnológico é um local onde você tem uma relação, dar uma consultoria para a empresa ou fazer alguma coisa assim no setor privado. Olha, eu vou te dizer que não é diferente da UFMG, não. Nós somos nos últimos 10 anos, a gente é o primeiro, o segundo, o terceiro, variando aí, entre o depósito de patente. Não é assim na taxa de transferência. O que é a taxa de transferências feitas sob o número de patentes depositadas? Qual o percentual de patente que você faz que você consegue transferir? Isso eu não vou te dar aqui, você pede lá CTT, mas isso a gente cai bastante no ranking. É uma coisa da UFMG. Que também é um... E aí, de novo, patente virou moda. Depois que a CAPES, o CNPq e a FAPEMIG fala assim, para você ganhar a bolsa, disputar lá um edital, conta o número de patentes que você fez, né, que você tem, né, isso aí, todo mundo quer patentear. E se você tem uma universidade que tem a pancada de curso 7 que a gente tem na classificação da CAPES, ou seja, uma universidade que tem uma produção de conhecimento de excelência, você produz... Porque a patente é
Eu vou patentear algo que ainda ninguém descobriu, uma enzima, etc. Tal. Não necessariamente algo que é utilizável, gente. Então, tem muito. Dentro do FMG tem professores aí, pesquisadores top do CNPq, que tem 50 patentes e nenhuma transferida. Nenhuma transferida. Gente, eu tenho falado por aí que a gente tem que parar de contar patente e passar a contar transferência, porque é a transferência que é a nossa função. Não, em primeiro lugar, assim, todo mundo tinha unanimidade praticamente que tinha que ir para o campus. Ninguém, não teve nenhum movimento contra ir para o campus. Mas, assim, a gente mudou para um prédio muito melhor, tá? Com capacidade, uma estruturação melhor, maiores espaços, novos ambientes, uma estruturação melhor, uma biblioteca que a gente pôde funcionar 24 horas, foi a primeira biblioteca 24 horas do campus, inclusive, quer dizer, o próprio gabinete, né, gabinetes individuais e não pequenos necessariamente, os gabinetes lá são 3x4, né, que é um gabinete razoável para coisa. Então, isso permitiu muita coisa. Agora, óbvio que tem consequências. Também há outras consequências que o espaço determina. Vocês são arquitetos, vocês sabem disso melhor do que eu, né? Então, por exemplo, a distância do centro para cá gerou um comportamento diferenciado entre os professores. Tá? Isso gerou mesmo. Por exemplo, todo mundo, mesmo não dando aula, ia à tarde, ou pelo menos o grupo da pós-graduação, vamos pegar assim, o grupo que tocava pós, os professores envolvidos em pesquisa, iam à tarde. Mesmo se não desse aula de manhã, descer aqui, eu morava lá na Serra, da Serra até lá, 2 minutos. Era ônibus na porta e descia na porta, não tinha problema. Né? O prédio, por ser pequeno e estar superlotado, ele gerava uma proximidade física e, com isso, uma interação melhor. Né? Então, a gente tinha uma interação entre os professores. A distância mudou o padrão de comportamento. Ainda mais na nossa área, onde o meu laboratório é um computador, não é uma bancada de pesquisa, não é um equipamento igual na física ou na química ou uma coisa. Então, por exemplo, eu posso controlar o meu grupo de pesquisa com o meu computador de casa, né? Com o meu computador de casa. Acho que as áreas humanas têm isso muito mais complexo do que isso. O meu aluno não necessariamente. O meu aluno que está na minha pesquisa, não necessariamente ele tem um computador em casa. Então, ele tem que usar o laboratório, os computadores da faculdade. Eles ficam lá. Agora, os professores diminuíram muito essa coisa de ir todo dia. Eles vão o dia que dão aula. E os dias que dão aula, e normalmente ficam até 2, 3 horas da tarde. Ou agora tem o curso noturno também, ou chegam à tarde. Então, eles só vão. Isso teve uma mudança significativa e mudou um outro perfil dentro que piorou com a pandemia. Acho que a pandemia piorou essa situação. Acredito que diminua, vai voltar ao padrão anterior, mas essa mudança permitiu a gente crescer, permitiu a gente ampliar, etc. Tal. Mas eu não gosto desse tema, mas tem a literatura, tem o capital social. Né? O capital social ele foi um pouco afetado. Mas, mesmo assim, acho que foi sensacional. Isso aí você compensou de outra forma, né? Você compensou de outra forma. Mas acho que foi marcante nesse ponto que você falou. A gente fazer parte do campus é completamente diferente você não vivenciar o campus, né? Isso por todos os níveis, não só os alunos, os professores, mas quem está nos órgãos de direção também. Você tem um métier ali, você tem uma interação muito maior que eu acho que facilita. O problema é que é longe, o transporte é ruim. Se tivesse o metrô e parasse na porta, não, devia parar dentro, né? Já teve uma discussão, eu estava na Fundep, que é a linha que vai pelo Antônio Carlos, né? Chegou-se a fazer uma consulta se a prefeitura, ou quem estava fazendo, não sei se é o Estado ou a União, quer que ali do viaduto São Francisco tenha uma estação na praça de serviço e depois ela volte para pegar lá embaixo na Broncarã, saia por ali, em vez de ser só na Antônio Carlos, né? Infelizmente, a maioria da FMG não queria essa estação dentro do coisa. Uma visão meio... vai ter muita gente, o que tem problema? O povo vai parar aqui, entrar aqui, que tem. Dia de jogo fecha a estação, gente. Passa direto. Não para. Mas é uma visão meio
ruim. Eu entendo a discussão sobre a universidade na cidade, não o campus fechado, etc. E tal. Tem uma discussão, inclusive, na discussão de parques tecnológicos, que eles mudam um pouco o conceito de parque para a área de inovação. Tá? Para a área de inovação. Entendo, e a área de inovação é o conceito de que o parque não está na cidade, o parque é a cidade. Por exemplo, para mim, eu entendo, eu gostaria que o parque fosse mais aberto. Eu gostaria de ter equipamento cultural ali dentro, eu gostaria que ele participasse do circuito da Pampulha, eu tenho todas essas coisas. Mas, por outro lado, também eu tenho um prédio em equipamento ali, tem muito dinheiro. Então, não dá... E algum tipo de atividade requer alguma coisa. E, principalmente, a proximidade é importante. Então, eu acho que a integração, tanto da universidade como do parque tecnológico, nós temos que ter um meio termo aí, porque a proximidade com os outros atores daquela gestão, então, por exemplo, a proximidade dentro do campus, entre as faculdades, eu acho fundamental. Eu acho fundamental. Eu acho que vocês estão isolados aqui. Eu acho que a faculdade de Direito é isolada aqui. Tá? O setor de saúde ali tem que pensar um pouquinho, porque, inclusive, onde nós estamos era para ser o HC. Né? Tem que pensar um pouco isso, porque já tem toda uma rede de configuração ali em volta. Né? Mas eu acho que, por exemplo, não tem sentido faculdade de Direito, não tem sentido vocês aqui não estarem no campus. O quanto que o campus vai estar aberto ou não para interagir com a cidade é uma outra discussão. Da mesma forma, o parque tecnológico. Né? Eu acho que ele tem que interagir com esse meio ambiente. Agora, isso passa por muitas coisas, por exemplo, parque tecnológico. Passa pelo ordenamento do plano diretor da cidade, para fazer ali uma área de agregação de indústrias. Tem uma Abbott na frente ali, etc. Tem o FMG, de repente você tem a Podrabel ali perto, você faz daquilo tudo ali uma área com incentivo, coisa para um tipo de ocupação. Né? O parque tecnológico, para estar a prefeitura junto, eu costumo falar isso, ele tem que ser um instrumento da prefeitura, não só para a política de desenvolvimento dela, mas para a política de ordenamento do espaço da cidade, do planejamento urbano que ela tem que fazer. Então, tem um meio termo aí que é complicado, que a gente tem que saber trabalhar. Então, por exemplo, as festas não FMG no campo. É ideal, não tem problema nenhum de ter, isso é uma discussão antiga. Mas aí você pega o pessoal do Natora e aí já viu o que faz, já virou uma festa com 6 mil pessoas que atrapalha, tá entendendo? Então, eu sou a favor dessa integração, mas tem que ter alguma... Não gosto de isolamento, entendo que o ambiente se dissolver, se mesclar, eu acho que ele não tem que se dissolver, ele tem que se mesclar com o entorno dele, com a cidade como um todo. Mas não é se dissolver, não é igual aqui, por exemplo. Né? Não é igual aqui. Eu acho que a tendência normal da universidade ou das universidades é uma interação cada vez maior com a sociedade através de políticas de... Eu acho que a visão da cátedra aqui, universidade, aqui em cima, ela se dissolveu, está dissolvendo e como algum lugar isolado, etc. E tal. Eu acho que isso naturalmente tem se dissolvido, eu acho. E eu acho que ela tende a caminhar por aí, mantendo a excelência, mas eu acho que ela se aproximando cada vez mais da sociedade como um todo, uma interação um pouco maior. Né? Lembrando que ela tem que se interagir, mas também tem que manter a função social dela, pesquisa livre, etc. E tal. Então, eu vejo que é isso. Especificamente a UFMG e Minas Gerais é que a gente é muito restrito a mudanças, a coisa, etc. E tal. Eu acho que no futuro tem muita coisa que vai mudar, as profissões vão mudar também. O que você está formando? Eu sei lá o que eu estou formando. Né? Aliás, esse é um conceito que é uma briga que tem hoje, ultimamente. O que a universidade forma? Sei lá, o engenheiro, o pessoal da engenharia não sabe fazer não forma para o mercado. Essa é uma coisa que a gente escuta demais, né? Que eu acho que é uma visão completamente equivocada. Né? Não tem que formar para o mercado. A gente não forma profissional, a gente forma conhecimento. A gente forma pessoas com conhecimento.
Profissão é outra. Quem cuida da profissão é o CREA, que faça a prova igual do AAB para todas as outras coisas. Você quer ser arquiteto, você tem que fazer a prova do CREA. É diferente. Universidade, você forma uma pessoa numa linha de interpretação. E cada vez mais essa linha vai ficando transversal, misturada, etc. E tal. Não tem uma profissão clara. Aqui vocês fazem um gestor da prefeitura ou um arquiteto? O que você está fazendo aqui? É um gestor que vai cuidar do planejamento da cidade ou um cara que vai montar o edifício? São duas coisas. Óbvio que tem interligação, óbvio que tem coisas, mas são extremamente transversais. Eu, na economia, o que eu estou falando? Um cara para trabalhar num banco? Um cara para trabalhar numa empresa, no setor público? Como é que é? Não sei, não. Eu não estou formando. Eu estou formando um cara, eu dou conhecimento para ele poder andar nesses lugares. Então, eu acho que até o futuro, se pensar no futuro, as questões das profissões vão mudar um pouco. Mas se você pensar em termos de interação, eu acho que não tem saída para a universidade, a não ser ela saída ou visão, assim, ela é uma integração maior com a própria sociedade. Apesar desse mundo que a gente está vivendo, eu acho que é temporário, né? Eu acho que é uma crise, né, do negacionismo, da negação do saber, etc. E tal, eu acho que isso tudo, em algum momento, passa. Passa ou a gente tem linguagens diferentes para falar a mesma coisa, mas eu acho que eu vejo um futuro ainda com uma universidade com um papel fundamental. E em Belo Horizonte, na UFMG, em Minas Gerais, eu acho que a UFMG tem um papel fundamental. Eu tenho um amigo que costuma falar que se você não entender a história da FMG, de uma outra coisa, e ele é atleticano e fala da história do Clube Atlético Mineiro. Eu sou botafoguense, eu acho que discordo disso em gênero, número e grau. Mas eu acho que essa coisa, você não vai no futuro, ainda por muito tempo, você não vai entender a história de Minas Gerais ou a história de Belo Horizonte sem entender o FMG dentro dela. Eu acho que ainda teremos um papel muito grande a desenvolver na cidade. Obviamente, com essas, por exemplo, parque tecnológico, eu acho que uma integração maior com a sociedade, né? O trabalho que a gente faz no Hospital das Clínicas, que é uma rede referenciada do SUS, isso vai integrando a UFMG a Belo Horizonte como um todo. Legal?